Eu sempre lembro, a Manuela certamente conhece essa história da história da Torre Eiffel. Não estou comparando aqui o nosso obelisco leonístico com a Torre Eiffel. Porque a Torre Eiffel, num primeiro momento, lá no final do século XIX, era para ser o pórtico, né, Manuela, da exposição universal que tem em Paris. Então não era um monumento que era para ficar para sempre. Não, e era exatamente. E aí era passageiro, e seria desmontado. O Eiffel, né, o engenheiro montou a Torre Eiffel, ela seria desmontada depois, mas foi ficando. Aquilo lá foi ficando, acabou sendo uma doação para a cidade. E foi ficando. E num primeiro momento, a comunidade odiava, ou boa parte da comunidade, especialmente a classe intelectual, detestava a Torre Eiffel. Até o Guy de Maupassant costumava dizer que o único lugar que ele almoçava em paz em Paris era no térreo da Torre Eiffel, porque era onde esse monstrengo não estragava o meu almoço. Ele não via a Torre Eiffel, então ele tinha que almoçar lá. Ele odiava. Mas a Torre Eiffel hoje se tornou o símbolo da cidade, o símbolo de Paris. Uma coisa que no primeiro momento foi rejeitada pela comunidade. Eu não acho que o obelisco leonístico vai se tornar um símbolo de Porto Alegre, como é o Laçador, né? Claro, o nosso é o Laçador. Mas me parece isso, assim, que a cidade aos poucos foi ganhando uma certa simpatia pelo Leão. Eu acho que hoje não dá mais para tirar ele, porque a cidade se sente... Eu passo ali no Leão, eu sorrio. E que coisa mais importante do que um sorriso, eu acho o Leão mesmo, eu acho ele meio inadequado como monumento público, acho que não deveria ser, acho que ele é um enfeite de jardim, mas ele é engraçado. Então agora não dá para tirar mais. É um problema, né? Como é que a gente lida com as coisas que não deveriam ser, né? E que são? Sabe? Aceitando. Pois é, exatamente. Aí cada um lida de uma forma, né? Outras pessoas se revoltaram, outras têm raiva. Isso não significa que a gente não tenha que pensar essa situação, né? Claro. Dentro das áreas de competência. Inclusive para não se repetir. Por isso que eu digo, nas áreas repetir. plásticas, eu como bom italiano tenho um nariz grande, né? Poderia fazer uma plástica para diminuir. Somos dois, então. Talvez, né, PG? Mas eu acho que toda a discussão, acho que ela é benéfica, é boa, se for exatamente focada para o bem comum. E o bem comum que nós estamos tratando aqui, se o poder público tem hoje uma legislação que dá mais regramento em relação à colocação dessas imagens, nós vamos respeitar com certeza. Agora, a figura do leão, para nós, ela é, como diz, é simbólica, e seja o leão mais bonito ou mais feio, de acordo com o lado subjetivo de cada um na comunidade, pode dar essa opinião, né? Ou bizarro ou não. Para nós, exatamente, ele representa essa presença do Lions aqui e a coragem dos leões, exatamente nos seus Lions Clubes, enfrentar toda uma dificuldade de atender a comunidade que mais precisa. Claro. Manuela? Não, é uma imagem muito forte, né? Porque o leão está associado à força, à raiva, né? À coragem e é um animal de força, né? E aí, nas crônicas de vocês, eu vi muito assim, mas ele tem uma cara meiga, né? Ele tem um olhar... Isso que torna mais engraçado. Então, ele causa uma contradição, Uma contradição. Então, é por isso que talvez, assim, ele ainda está sendo abordado também no campo das artes, porque tu tá falando, a gente rejeita ele esteticamente, mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue negar que ele nos causa um impacto. Tem toda a razão. Então, assim, e agora? É verdade. Mas eu acho que no campo da... É que ele é vesgo, Tadeu. Não, mas se a gente for olhar... Não, com certeza. Se a gente for olhar pelo campo dos humanos, hoje com a realidade virtual, a gente vê, tem aqueles aplicativos que tu pega assim, ó, a boca perfeita, o nariz perfeito, tu mistura, fica a coisa mais bizarra que existe, né? Então... Nós temos alguns ajustes que podem ser feitos, mas não dá para pegar assim, eu quero o melhor do melhor, vai ficar coisa muito estranha. Não, agora, Deus o livre, vocês mexerem nos olhinhos do leão. Nos olhinhos vesgo, né? Não, deixa ali. Inclusive, essa questão do vesgo que tu fala... Aliás, eu acho importante só sublinhar hoje, porque a minha mãe é vesga, tá? Minha mãe é estrábica. Então, só para deixar claro que não quis fazer nenhuma conotação negativa não, de maneira a quem tem alguma, estrabismo.